Pois é, vamos fazer então. Bom, quando a gente fala de diálogo, né, eu acho que a gente tem falado muito ultimamente das pessoas precisarem dialogar e tudo mais, porém, a gente nunca teve num momento do mundo onde tivesse tão forte a individualização das pessoas, né, onde as pessoas estivessem cada vez mais robotizadas, mais apáticas, podendo cada vez menos expressar as opiniões e seus valores, expressar a sua autenticidade de ser, né, nessa correria, nesse mundo que a gente está vivendo, nessa história tão maluca que a gente está vivendo, aonde precisa ser certo ou errado, direita ou esquerda, envolve muitas coisas que têm privado os diálogos de forma saudável, né? Os primeiros aí que começaram com o processo de diálogo foram Sócrates e Platão. Nossa, olha que distante, né? Então, eles dois diziam que o diálogo era uma forma de buscar a verdade. A Maísa vai falar um pouquinho disso também para a gente. E Platão ainda dizia que através do diálogo a gente conseguia encontrar, descobrir a nossa própria alma e todas as coisas mais magníficas que existiam em cada um de nós, né? Então já era de uma forma muito bonita dita lá atrás. Então, Má, se apresenta um pouquinho para o pessoal, né? Não te vendo, mas fala um pouquinho de você para todo mundo, da sua trajetória, da sua caminhada. Ok, vamos lá. Boa noite para todos. É uma satisfação muito grande, né? Muita gratidão, viu, Cris? Eu que agradeço. Uma oportunidade muito gostosa é essa, mas enfim, eu estou na psicologia clínica desde 2012, né? E foi nesse ano também que eu e a Cristiane, que a gente se conheceu, a vida me deu esse presente, né? E então, no atendimento no atendimento individualizado de adultos e adolescentes, né? E há 2 anos já que também estou no atendimento aí na área de família, de casais, né? E então, depois de ter feito aqui na nossa FAMERP, né, o curso de da familiar sistêmica, e me envolvendo mais aí com atendimentos de casais e famílias. Enfim, Isso. um pouquinho nervosa, assim, a barriga gela, viu, Ah. gente? E ainda sem aparecer a foto, que sacanagem isso, vai ter que fazer outra. Estarei bem mais tranquila numa próxima, mas vamos lá mesmo assim, né? Pois é. Bom, A Cris na falou, verdade, pode falar, Má. a Cris fez uma introdução muito bacana falando sobre diálogos e o quanto isso daí, né, é estudado desde a antiguidade, né? Os filósofos aí, como Sócrates e Platão. E então, muito bem contextualizado, Cris, eu fiquei pensando assim, o teatro, as artes, né, tiveram muita inspiração nas obras dos filósofos, e a comunicação é estudada, então a gente entende desde há muito tempo, né? Sim. E o diálogo na nossa interação social, então pensamos ele como sendo nosso arroz e feijão, né, do nosso dia a dia, seja no âmbito da família, seja no relacionamento dos casais, né, de maridos, esposas, namorados, e depois também vemos, né, professores e alunos agora numa modalidade tão diferente, um contexto Essas reaprendizagens, né, de tudo que está sendo nós, vivido. sim,
E aí, então, todo mundo tendo que se reinventar, né? Sim. Então, comunicação, o diálogo, ele possibilita a gente, né, crescimento, troca de ideias, troca de pensamentos. Quando prestamos atenção na outra pessoa, então, para poder colocar uma dúvida, compartilhar uma preocupação, né? Então, é onde nós nos vemos reconhecidos e reconhecendo, confirmando, né, a relação, fazendo com que a proximidade também aconteça aí nesse âmbito, enfim, e pensando o próprio desenvolvimento, né, do sujeito. Quando nascia o bebezinho, o primeiro contato, né, então já é uma forma de dialogar, né? Que Então, legal. a conversa, né, a fala não a comunicação não é exclusiva do verbo. Toda vez que a gente entendendo aqui comunicação, né, como comportamento. E assim nós transmitimos mensagens, transmitimos conhecimento, né? Os mitos, as crenças familiares, aquilo que se entende por verdade, né? De acordo com aquilo que o sujeito apreendeu dentro do crescimento, Sim. no desenvolvimento dele. Omar, e algumas das frases que foram postadas durante a semana, uma delas dizia, né, que o diálogo é falar com o outro, né, e não para o outro. E aí, quando você fala sobre esse diálogo do bebê e da mamãe, né, talvez seja o diálogo mais com o outro, ou mais intenso do com o outro do que o para o outro, né? É o diálogo mais verdadeiro do com o outro, né? Sim, sim. Tanto que depois, quando acontece a primeira mamada, então aquele olhar que é tão marcante da mãe para o bebezinho, e depois o tempo vai passando e não tem palavras muitas vezes. A gente, quando está no cuidado dos nossos bebês, não significa que a gente está verbalizando alguma coisa, mas os nossos olhos, a maneira como a gente acolhe no nosso colo. Então, isso tudo vai constituindo relação, né? E uma qualidade de diálogo, de comunicação ali, né? Entre Perfeito. as mamães e os bebês. Sim. E assim, como que nós podemos dizer, então, Má, que um diálogo acontece, né? Porque as pessoas confundem bastante esse falar, esse comunicar, né? Mas como que a gente pode dizer que um diálogo realmente ele está acontecendo? Toda vez que transmitimos uma mensagem, seja da forma verbal, né? Ou não verbal, no gesto, no sorriso, né? Então, Um isso olhar, daí, né? no olhar, né? No olhar, quando a gente oferece alguma coisa para alguém, né? Oferece uma lembrancinha, um doce. Então, a gente está querendo comunicar, nós estamos transmitindo uma mensagem, tem um recado nisso daí. E Certo. para a comunicação acontece, né? Então, não é somente quando a gente tem essa vontade de comunicar, né? Uhum. Então, nós podemos falar que ela não acontece somente quando ela é de uma forma consciente, né? Certo. Nós comunicamos com o ambiente e ele também nos transmite mensagem, né?
Você perguntou, você fez esse comentou aí, né? E ontem mesmo, estava separando aqui as coisas para a gente poder fazer a nossa live hoje. Aí uma das minhas filhas estava na cozinha e eu estava na sala. Então, ela não me via, né? Mas eu escutava algum barulho e o namorado da minha filha, o namorado da minha filha caçula também estava aqui. E aí, como ela passou por uma cirurgiazinha, né? Uma extração de siso, a gente sabe que isso daí é tranquilo, mas ela tinha reclamado, então eles foram para a cozinha, eu não sabia, escutando o barulho de quem estava mexendo na louça. Mas como ela havia reclamado de dor mais cedo, né, eu pensei, ué, deve ser o neto. O barulho da água, como aconteciam os movimentos, os barulhinhos da louça, eu entendi que era ela, né? Então, era não tinha a comunicação dela. Exato. Então, eu não tinha uma intenção, né? Conscientemente, ela não imaginava que eu estivesse prestando atenção, mas foi possível entender, né? Nesse ambiente que estava tudo bem, que ela estava se sentindo bem, podendo fazer algumas atividades na cozinha. Então, a comunicação acontece dessa forma também, né? E aí, isso que seria, então, essa busca do verdadeiro, né? Então, algo verdadeiro vinha acontecendo ali, que te deu essa percepção e essa intenção dessa comunicação de uma outra forma. Exatamente. Exatamente. Né? Ótimo. Mai, fala para mim, então, que a gente, né, falando dessa questão toda do diálogo, qual é a importância do diálogo nas relações afetivas, profissionais, interpessoais, que somos nós com os nossos amigos, colegas, né, e pessoas que nos rodeiam. Qual é a importância, então, de mantermos estes diálogos? Sim. Bom, uma das coisas mais importantes que a gente precisa de considerar, né, é o quanto a gente pode se apresentar para o outro, mas que antes da gente estar passando, né, nos apresentando, a gente também parou para poder prestar atenção na gente e então se conhecer, se reconhecer. Então, estamos conectados e próximos da gente. A gente também transfere isso na nossa relação com as outras pessoas. Então, seja com as pessoas que convivem conosco na nossa casa, né, seja com os amigos, as relações entre casais. Né? Então, eu expresso aquilo que eu percebo na relação, né, com uma pessoa importante, significativa, e com isso nós podemos fortalecer os nossos vínculos, né? Então, nos aproximarmos e com isso ter mais entendimento, né? O desenvolvimento de uma compreensão, o esclarecimento, porque às vezes as pessoas optam por, não, eu não vou conversar, eu vou deixar isso passar batido, né? Fazer uma vista grossa para algum incômodo, entendendo que isso daí vai evitar um clima desagradável, um ambiente desconfortável entre o casal ou entre pais e filhos, entre amigos, enfim. Mas só que está deixando também passar uma oportunidade de ter um entendimento, esclarecer alguma coisa que não ficou bem resolvida. Nós podemos ter interpretações equivocadas muitas vezes. E a oportunidade de esclarecer é perguntando, falando com, né, a outra pessoa. Do mesmo jeito que a gente para poder dar uma atenção e ter
o diálogo com a gente mesmo. Sim, e aí é muito interessante porque para falar com, eu preciso primeiro identificar em mim, né, todas as sensações e ideias e para poder fazer esse processo de expressão, né? Onde na verdade é o contrário de imposição de ideias e falas, né? Então é uma percepção muito do todo para que esse diálogo possa ocorrer, né, Má? Isso. Você, quando você estava apresentando, né, a proposta da nossa live, aí você colocou como sempre a busca de uma verdade. E às vezes, aquilo que eu estou entendendo como uma verdade para mim, não é exatamente aquilo que a outra pessoa está compreendendo. O entendimento vai ser possível a partir da disposição, né, para conversar, né? E, e é por aí. Muito bom. E me fala um pouquinho, porque assim, claro, a partir do momento que as pessoas entram nesse processo de comunicação, muitas falhas podem acontecer, né? Como você disse, aquilo que eu tenho dúvida, não, nada melhor para resolver do que perguntar, né? Então essa pergunta, essa troca envolve aí o que a gente pode falar de falhas dessa comunicação. Né? Quais são as falhas mais comuns assim que você percebe no seu trabalho clínico, Má, de falhas de comunicação? Cris, chama muita atenção o quanto muitas vezes as próprias pessoas, né, às vezes o próprio paciente, ele não está atento a ele mesmo, a conversa com ele mesmo. Então, se ele não para poder ter uma boa conexão com ele, ter um entendimento, aí o que acaba acontecendo é que ele levar isso para as relações que ele tem com as outras pessoas. Então, aí eu posso ter, né, a interpretação distorcida. Então, se você... Vou pegar um exemplo, fazer um faz de conta que eu e você. Então, você entra lá no consultório, e aí eu já cheguei, mas você entra caladinha, fala um bom dia, mais baixinho, mais discreto, e aí eu posso ter uma interpretação aqui de, ué, acho que a minha amiga hoje não tá muito legal, Muito não. bem. Será que eu fiz alguma coisa? Já posso começar a trazer isso para mim, né? E eu posso com isso, eu estou fazendo uma interpretação a partir de mim. Só que quando a gente... Perfeito. Então, isso daí é um ruído. Se eu paro nisso, né? Se eu me volto para você, Cris, isso que foi? Tá quietinha hoje, amiga? Poxa, Mar, levantei, cabeça doendo, tomei um remedinho, mas ele ainda não fez efeito. Olha só. Né? Então, se a gente... Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Se a gente para na impressão e não procura ter a disposição para conversar, e assim, no cotidiano, no dia a dia, isso vai sendo mantido, esse estilo de comunicar. Uma das coisas que eu tenho visto, né, no consultório, depois com a chegada, né, nesse contexto que nós estamos agora, foram o afastamento de alguns pares. Sim, muitos, né? Um aumento de alguns afastamentos foi muito grande, né? Tanto em proporções assim de separação, Sim, de brigas muito, né? Grandes também aconteceram muitos, né? sim. E que aí algumas situações, né, agora, com a pandemia, então deixou evidente para alguns pacientes, por exemplo, para algumas pessoas, deixou evidente alguma coisa que já não tinha mais como disfarçar. Sim, Isso que agora está evidente
um dia começou, né, lá atrás, com alguma situação e aí fui deixando passar. E aí Sim. fui deixando de querer sinalizar para o outro. E a gente precisa também de lembrar que, com frequência, na maioria das vezes, no diálogo, na comunicação, né, de uma maneira geral, o controle da conversa, o controle do diálogo, está muito por conta do ouvinte. Então, se eu falo e aquele par, ele não escuta, ele não acolhe a minha fala, e aí eu tento outra vez, e isso daí acaba acontecendo, né, novamente, de deixar a minha fala de lado. Então, você vai sendo ignorado e aí a sua disposição, né, de conversar também vai minando. E com isso, os relacionamentos vão entrando num adoecimento. Isso é muito legal, até quando a gente pensa, né, porque o ouvir é algo realmente muito importante, né, nesse aspecto do diálogo, porque eu vejo muito também na clínica hoje, as pessoas, elas não se preparam para ouvir, elas, enquanto o outro está falando, né, elas estão preparadas para se defender, né? Elas são reativas, né? A esse Sim. diálogo. Então, assim, eu não tenho um ouvir, um entender o que você quer dizer, e aí vamos chegar num consenso. Não, eu estou sempre na defensiva, num processo reativo, para me defender daquilo que você está falando, né? Exatamente. E aí são, são aqueles diálogos onde eles acontecem muito mais na forma de aí eu te ataco e você me ataca. E aí Isso. eu te cobro e aí você justifica. E isso não possibilita crescimento, né? Porque não existe a troca, né? Não existe troca, exato. E aí vão acontecendo os adoecimentos, os distanciamentos, né? Tinha, eu não vou lembrar quem canta, mas é uma música que me lembrei aqui, onde fala de solidão a dois. Sim. Omar, e nós podemos dizer então que existem diálogos saudáveis e não saudáveis, ou que são só diálogos saudáveis, que aqueles que são considerados não saudáveis não poderiam ser considerados diálogos. Olha, Cris, diálogos não saudáveis existem, né? E do mesmo jeito que diálogos que possibilitam crescimento, que possibilitam a individuação, né? Que possibilitam um processo de o desenvolvimento da identidade, né? Onde isso daí são confirmações, validações de sentimentos da outra pessoa, né? Quando a criança está crescendo e aí você, o adulto que cuida dela, o adulto responsável, então quando ele valida a tristeza daquela criança, quando ele valida a raiva que ele está sentindo. Então, isso tudo aí é comunicação, é diálogo que está acontecendo e que está fluindo de uma maneira, né, legal, bacana. Do mesmo jeito que diálogos que não são saudáveis, que são aqueles pautados em cima da crítica somente, então eu não elogio. Por mais que a outra pessoa se esforce dentro daquilo dos recursos que ela tem e ela de repente está sim fazendo o melhor que ela consegue, então eu não elogio, eu não reconheço. Isso daí não é um diálogo legal, não está sendo uma comunicação saudável, né? Sim. Então, também, quando existe a vigilância
né? E é quando você é diferente de quando agora a moçada que está fazendo, a meninada que está fazendo as aulas, né? Está aí no ensino à distância. Então, precisam muitas vezes da ajuda dos pais, e aí alguns não conseguem ter um entendimento, né, de como que isso tudo funciona, e acaba não manifestando bem. Então, ao invés de supervisionar para poder auxiliar, e aí fica uma vigilância e não consegue dar uma contribuição legal, acaba conversando de maneira a criticar, a não ajudar. Então, isso daí não é um diálogo bacana dentro da família, né? Legal. Eu que trabalho bastante com criança e, né, com pequenininhos, né, 3, 4 aninhos, eu falo muito com os pais a respeito disso, porque quem dá o contorno para essa criança são os pais. Então, esse diálogo é bem isso que você disse, essa validação de emoções, né, tanto a emoção negativa quanto a positiva, e mostrar que tudo bem, isso é seu e você vai sentir mesmo, né? Então, essa validação através do diálogo faz com que essa criança tenha um contorno bem mais definido e que ela venha se desenvolver um adulto bem mais saudável, né? E através desse diálogo, além de tudo, nós vamos ter também os desenvolvimentos dos vínculos futuros, né? Então, que adolescentes e que adultos vão se formar através desses primeiros diálogos, desses vínculos criados com esses pais ou cuidadores que vêm lá de trás, né? Sim, dentro da psicologia da sistêmica, a gente olha esse aspecto como a transgeracionalidade, que que é passado de uma geração a outra muitas vezes. Que E legal. e são tantos os estilos, né, de diálogo, no fim das contas, que precisam de ser revistos, e isso daí acaba muitas vezes sendo adoecedor e não trazendo uma confirmação, né, de ambiente saudável, produzindo aí, dando uma contribuição para um desenvolvimento de um indivíduo saudável, né? É engraçado porque agora pensando aqui, logo que eu me formei, que eu comecei a atender em clínica, isso há alguns anos atrás, né, uns 20 pelo menos, eu recebi uma família no consultório que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. A queixa da família era que a criança não escutava os pais e gritava muito. E no primeiro momento a gente faz a entrevista com os pais, então a gente pede para que não traga a criança, né? E quem é meu aluno já escutou essa história algumas vezes, e quando eu abri a porta da sala de espera, estava a mãe, o pai, a criança que seria atendida, um irmão e o vizinho que estava na casa, né? Que estavam ali todos brincando. E aí, claro, coloquei todos para dentro da sala e foi muito interessante porque, assim, todos falavam ao mesmo tempo. E eu não conseguia entender ninguém, né? E aí, em um determinado momento, eu falei, ó, para, a gente precisa estabelecer uma regra onde cada um fale de uma vez, porque eu não consigo entender vocês. Aí o vizinho, que estava junto, brincando, ergueu a mãozinha e falou assim, mas lá na casa deles é assim sempre. Ninguém escuta ninguém e todo mundo grita muito. Então, assim, agora conversando com você, me faz pensar que esse era o estilo de diálogo deles, né? Era o estilo de diálogo deles. O petitinho aí, né? O paciente indicado dessa família só estava comunicando o sintoma que era
Da da família família. inteira. Exatamente, É muito bem maluco isso. assim, é bem assim. É muito gostoso. E olha que legal que a Vi escreveu aqui, ó. Que legal e irônico ao mesmo tempo. A live ser sobre diálogo sem a imagem, ensinando a gente a prestar atenção mais ainda no conteúdo da fala, ensinando a ouvir mais. Nossa, Vi, perfeito, é isso mesmo, né? Perfeito. É muito legal, que coisa incrível, né? Nada realmente é por acaso, né? Má, Perfeito. Ah, não vou me estender muito porque o Instagram corta a gente. Então, assim, pra gente ir fechando, e vamos ver se a gente faz outra, por favor, né? Mas a última vamos. perguntinha que eu tenho para você sobre os nossos diálogos seria aí: quais são as consequências para a nossa saúde geral, tanto do relacionamento, como de corpo, quanto de mente, quando as pessoas abrem mão, quando elas desistem do diálogo? Cris, tudo aquilo que foi mobilizado aqui dentro do organismo, e a gente entende, vamos colocar aquela energia que foi mobilizada aqui dentro, para poder ser expressada, comunicada, né, externalizada para o mundo, e não, a gente não coloca, isso com o passar do tempo vai se converter, né, as chances são imensas de se converter em sintomas, né? Sim. E então, uma das consequências um sintoma para os relacionamentos, né, de quando abrem mão, desistem de conversar, então são famílias lá na frente mais adoecidas, então um membro dessa família, ele pode levar a queixa, né? Apresentar um sintoma que é da família toda, numa forma de transtorno alimentar, por exemplo, né? Transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, sem falar nos relacionamentos que acabam se afastando, os vínculos vão ficando adoentados e as pessoas acabam, muitas vezes, desistindo uma da outra, né? Sim, Então, para os relacionamentos, a gente pode pensar isso. Para o sim. nosso organismo, né, o nosso corpo físico, então nós temos aí os problemas de estômago, as enxaquecas, as dores, né, doenças de um modo geral. Às vezes o sujeito passa tanto tempo suportando, suportando, e o organismo dele pode ter uma dificuldade muito grande em lidar com a pressão que tudo isso ocasiona. As Ele pessoas, pode, então, podem ter sintomas físicos, doenças físicas, além de podem, todas as emocionais, né, Má? Pela falta, então, desse diálogo. podem, podem. Uma comunicação doente, né? Então eu posso produzir uma família que vive num estilo, uma condição disfuncional, e com isso a gente pode acabar promovendo, ainda que não tenha a intenção, né? Uma situação de adoecimento físico, emocional, né? Então, os transtornos de ansiedade e assim por diante, né, amiga? Sim, sim. E a gente, né, tem, como a gente disse no começo, e a Jaque escreveu aqui também, quantos relacionamentos estão finalizando por falta desse diálogo, né? Sim. Principalmente nesse momento que a gente está enfrentando, o que, que nós temos visto, como eu disse no começo, pessoas muito robotizadas, muito Uhum. tecnológicas também, né? Cada uma Sim, ali no seu processo de individualização, com o seu celular ou com o seu notebook, com o seu trabalho, com as suas coisas, e esses diálogos não acontecem mais, né? Hoje a gente pega uma criança muito pequenininha, onde o dedinho corre no celular e ela não presta atenção muitas vezes nesse contato que está tendo à sua volta em relação à conversa mesmo, à comunicação, né? sim.
exatamente. E a gente vive uma situação, né? Nosso país, ele é bem desigual. Então, nós tivemos notícias aí, a gente viu nos jornais, o quanto as pessoas, né, comunidades que vivem numa condição de onde faltam recursos e aí não é possível ter um aparelho de TV em casa ou cada sujeito daquele lar ter cada um o seu celular e aí então as pessoas são obrigadas a conviverem umas com as outras, né? Muitas vezes espaços muito pequenos e Sim. aí o clima, né, as preocupações e as tensões e aquela dificuldade de dialogar, a falta de habilidade, né, para isso, para bem conversar e as brigas surgem, as violências também acabam surgindo, enfim. Sim. Então, por isso que, como disse antes no comecinho, né, diálogo, comunicação, isso daí, né, a conversa é o arroz com feijão da nossa vida, junto da nossa família, os nossos pares, né, filhos, amigos, enfim. O nosso meio Então, social como um todo, né, Má? como um todo. Então, que as pessoas, né, eu torço muito, eu desejo muito para isso, que não desistam de conversar, que essa disposição se renove sempre, né? E mais conectados, né, com elas mesmas, para poder fazer com que flua um melhor diálogo com o outro também. Sim. Um autorreconhecimento para ter um reconhecimento do todo. Perfeito, perfeito. Minha lindeza, não acredito até agora que não apareceu você aqui, mas assim, como sempre, delicioso conversar contigo. Como a Vi disse, nada por acaso, né? O quanto que a atenção, a fala, a esse diálogo que foi tão lindo, essa troca, né, de informação que você conseguiu passar aí para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, foi tão maravilhosa, mesmo não te aparecendo. Mas vamos combinar outra, por favor, porque eu quero que as pessoas te vejam também, não só te escutem, né? Ai, não, a gente vai combinar assim, né? A hora que, quando começamos aqui, que entendemos, nossa, vai ter que ser nesse formato hoje, né? A Sim. tela escura aqui, onde está o meu pedacinho, e você, eu pensei, a gente sempre aprendeu a se perguntar, né, Cris? O que será que Isso. isso daqui está querendo propor hoje, Pois né? é. Então, muito legal o que a Vi colocou aqui, porque realmente foi assim, veio de encontro. Muito, E, muito de encontro. e muito gostoso, sim, ainda que nesse formato, né? Não desistimos de conversar, não desistimos da nossa troca, e que então esse modelo de hoje aqui sirva de inspiração e encorajamento para alguns que estão aí, de repente, pensando em desistir, se vendo desanimados, né, de Olha, dialogar. a gente pode dizer que a gente não desistiu do nosso diálogo. Não desistimos. Que bom. Má, muito, muito obrigada. Ao pessoal que ficou aí com a gente nesse nosso novo formato, também muito obrigada. Gratidão imensa. Um beijo enorme no coração de todos. Eu espero que grave mesmo, né? Porque tem tido assim, quando tem falhas na voz ou alguma coisa, o Instagram não está gravando, não está mandando para o IGTV. Mas vamos Uhum. fazer figuinha aí, né? Para gravar, para a gente poder pelo menos ouvir essa fala tão gostosa que foi aí da minha amiga Maísa, para todos vocês que participaram. Obrigada, Cris. Beijo para todos, né? Fiquem com Deus e que numa próxima a gente consiga ficar aqui, né? Se Equilibrado, vê. aparecendo todo mundo, mas à vontade de dialogar, de trocar,
essa daí a gente manteve o tempo todo. Exatamente. Espero muito que tenha sido possível aqui uma contribuição, né, para todos que permaneceram aqui conosco. Perfeito. Um beijo enorme para todos. Má, um beijo no seu coração. Obrigada. E até mais. Beijo grande. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, linda.